O INCRA tem feito isso. Está titulando, o governo Temer entrou e acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e transformou o INCRA nesse tipo de titulação. A ouvidoria acabou e os sem terra estão abandonados à própria sorte, sem política do Estado, que já eram difíceis quando o INCRA funcionava e quando nós buscávamos fazer funcionar o INCRA já era difícil. Aliás, tudo que é para pobre nesse país é difícil. Tudo que é para pobre é uma dificuldade, parece que tem um manual do não desse tamanho. Qualquer coisa, tira uma carta e fala, tem aqui no manual do não. Nada para pobre funciona. Ver dentro da Constituição o que pode ser feito, onde existem terras devolutas, onde essas terras podem estar com o movimento sem terra, que mediação pode ser feita pelo Estado. Eu sofri aqui, de uma parte dos deputados, uma carga imensa contra esse projeto, dizendo que esse projeto era o projeto que permitia a invasão de terra, eles chamam de invasão. Pelo contrário, é um projeto que media, reconhece os dois direitos e vai fazer uma mediação onde está lá o Poder Judiciário, o Ministério Público, dentro de uma mesma mesa de diálogo, os interessados que querem trabalhar na terra, os que dizem que a propriedade é dele, porque em alguns casos não são, em outros sim, e que, através dela, era necessário derrotar esse projeto. Agora fica claro o que querem. É, na marra, não permitir que movimentos sociais se organizem. E, portanto, não tem nada que mediar, tem que ser expulso à bala, ou no chicote, ou seja lá como for. Está explicado por que não querem. Não querem mediar. São os agentes da violência, infelizmente. Porque o projeto ele tem funcionado, inclusive, dentro da mesa de diálogo, de forma muito importante, com vários locais onde foram substituídos de um para outro local, respeitando isso, com a mediação do Estado, com o Tribunal de Justiça participando, inclusive, mas não querem isso, e por isso são contra esse projeto. Essa semana, eu não estava aqui, eu fui numa reunião do Diretório Nacional do PT, no Paraná, em Curitiba, e fui também, é claro, prestar solidariedade ao presidente Lula, que está preso injustamente, é uma pessoa inocente que está na prisão. Parte deste contexto que eu estou dizendo. Mas não vem ao caso essa discussão agora. E alguns deputados ocuparam a tribuna para criticar o governador por ter dado 2 medalhas, agora da Inconfidência. E eu estava lá representando o presidente com muito orgulho. Dia 21, dia de Tiradentes. Tiradentes, todo mundo sabe, foi o Alferes Tiradentes, que queria, naquela época, libertar o Brasil da escravidão de Portugal e, portanto, propunha libertas quais será também, que era a bandeira que movia ali os Inconfidentes. E é óbvio, o Fernando Pimentel, nosso governador, fez uma opção de entregar uma medalha para a companheira da Marielle. Nossa Senhora! Os deputados se uniram aqui contra a Marielle de tal maneira como se ela não merecesse uma medalha, uma vereadora que luta pelas negras, pelos negros, pelos pobres, pelos favelados, pelos homossexuais, pelos menos favorecidos, pelos explorados pelo capitalismo, e que o governador não poderia dar uma medalha dessa magnitude para a esposa da Marielle. E que também não poderia dar essa medalha ao MST. O MST não é digno de receber. Isso, quem luta pela terra não pode receber uma medalha das mãos do governador. Portanto, fazem aqui dentro o terrorismo institucional, o ódio institucional posto também de dentro para fora da sociedade. O ódio contra os LGBTs, contra os negros, contra as negras, contra os pobres, contra as Marielles, né? Contra as Marielles. E contra o sem terra, porque não é contra o MST, é contra o sem terra. Bravejaram, como se o governador tivesse cometido um pecado mortal, Frei Gilvander. Um pecado mortal. E não é verdade que o governador cometeu um pecado mortal. Tanto que esbravejaram. Uma medalha para a Marielle, uma medalha para o MST, para o sem terra. O governador só pode agraciar os ricos, poderosos, latifundiários,
Só esses podem ser agraciados? Só esses estão no reino de Deus, Frei Giovanni? Só esses merecem na terra um Estado que os conduza cada vez mais riqueza? Então, esse ódio que está sendo apregoado no Brasil vem também de forças políticas que planejam esse tipo de ódio. E que isso nunca vai acabar bem. São os bolsonaristas, são, enfim, neofascistas, que começam a aparecer com uma violência que nos deixa perplexos, uma violência movida a ódio. É, portanto, necessário reagir a isso. O povo brasileiro tem reagido, né? A prisão do Lula foi uma espécie de ato institucional número 5 que as forças conservadoras colocaram no Brasil. Um ato também de violência. Agora o MTST, outro movimento, fez uma ocupação no tal triplex e descobriu-se que o triplex era mais ou menos um puxadinho do Minha Casa Minha Vida para cima, e que as obras que o Moro e o Delanhol disseram que lá existiam, não existiam. Foi mostrado em vídeos e fotos. E agora? Uma pessoa está presa porque teria recebido propina na forma de benefícios de obras que não foram realizados num apartamento que nunca foi dele, num tribunal de exceção que ontem o próprio STF reconheceu que não tem capacidade para fazer o julgamento de nada daquilo que julgou o Lula, porque não tem nada a ver com a Petrobras, que é a tal da Lava Jato no Paraná. Mas a mesma Lava Jato em São Paulo não pode ela investigar o Alckmin, porque o Alckmin é tucano, faz parte dessas elites e precisa ser investigado apenas, segundo eles, por Caixa 2 na Justiça Paulista, sobre a égide do governo paulista e da sua influência. Aqui, Eduardo Azeredo, desde 98, é investigado, e o caso dele, com provas e mais provas, continua até hoje, com votos e mais votos, e ele, certamente, sei lá o destino que o terá. Pior do que isso, o governo PSDB deu uma medalha para o Manica, da chacina de Junaí. Ah, sim, o Cristiano está lembrando bem. A medalha para o MST não pode, mas para o Mânica, que mandou matar fiscais, aí pôde. E os tucanos não disseram nada, aplaudiram o Mânica. Esse sim, a Assembleia Legislativa de retirar essa medalha. Essa é uma medalha de uma pessoa que assassinou fiscais que estavam lá para investigar se havia trabalho escravo. Mas esse recebeu medalha na Assembleia Legislativa. Enfim, pessoal, foi bem lembrado. O MST não pode, alguém não pode ser... Aliás, esse negócio da medalha para o MST já não é nova, não. Quando houve a ocupação da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, eu mesmo... porque uma menina de 14 anos na época foi presa e ficou nos porões da Polícia Federal em Brasília, uma semana sumida. Para mostrar que esse tipo de violência não se justifica com a menor de idade, eu dei a medalha para ela aqui na Assembleia Legislativa. Naquela época, o presidente da Assembleia disse que não podia, que ela era menor de idade, aí eu dei ao pai, e ela veio junto com o pai e recebeu a medalha. As medalhas só podem para uns, não podem para outros. Então é muito estranho esse tipo de violência. E aí vão perpetrando essa violência. E a Marielle? Quem matou a Marielle? Foram milícias. Alguém tem dúvida que foram as milícias que mataram a Marielle? Essas milícias podem continuar se organizando assim, agora vão se organizar no norte de Minas para atacar quem fez uma ocupação da fazenda, que não era fazenda de nenhum deles, inclusive. Se fosse, já estaria errado, tem que esperar a justiça agir. E não tentar fazer justiça com as próprias armas. Não é assim que funciona um Estado democrático de direito. Não é assim que funciona. Então, o exemplo que vem do Moro, que vem dessa turma, tem levado a este tipo de atitude também, em que se organizam setores achando que podem fazer o mesmo. Na ditadura militar tinha um pouco disso também. Qualquer soldado, achando que estava numa ditadura militar, também se julgava no direito de ser um agente da ditadura, e não respeitava as leis, porque os generais já tinham acabado com elas, extrapolavam das leis os de baixo, porque os de cima deram exemplo. Os juízes estão fazendo a mesma coisa agora. Os juízes de primeira instância, não há respeito mais, procurador, não há respeito mais. Depois que o Delanhol fez um gráfico, que não demonstra nada, qualquer um pode fazer um gráfico e denunciar o outro, não precisa mais de prova. É lamentável, a gente espera que o STF consiga corrigir isso,
Porque se o STF não corrigir, essas milícias que estão aparecendo no norte de Minas vão aparecer por todos os lados. Pode saber que vão. São organizações neofascistas que começam a se organizar na beira do estado de exceção. Foi assim que nasceu o fascismo, que impuseram depois uma vitória nas urnas de Hitler. Foi assim que nasceu o ovo da serpente. É, portanto, necessário que a gente não caia nesse conto, não caia. E aqui na Assembleia Legislativa, eu, infelizmente, estou vendo que tem colegas que já embalam esse discurso do ódio de maneira tão fácil. Mas eu vou insistir nesse projeto de lei, porque ele é um projeto da mediação de conflito. Ele tem o aval do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, dos movimentos sociais, do governo do Estado, da Defensoria Pública. Tem aval de todo mundo. Ele só não tem aval do latifúndio e daqueles que apregou a violência no campo como arma para manter os seus interesses e os seus privilégios. A situação não é fácil nessa conjuntura, mas nós não podemos desistir. Há também, para não dizer que não falei de flores, um sentimento popular contra esse estado de coisas muito grande. Basta ver qualquer pesquisa de opinião pública, e o governo Temer, por exemplo, é rejeitado por 90% da população. Em qualquer pesquisa, em qualquer parte do Brasil, o Lula dispara na frente até em São Paulo, terra, de certa forma, onde os coxinhas e a direita sempre teve um poder de atuação muito grande. A última pesquisa agora deu o Lula na frente preso. Aqui em Minas, as pesquisas nós tivemos acesso, o Lula já está com 38%, chegando quase a 40% de aceitação, que é também um sinal de que as pessoas querem reviver momentos onde se impere a democracia, o respeito às pessoas, os programas sociais, a dignidade para os mais pobres, onde se haja divisão de renda. Isso faz parte daquilo que o nosso povo precisa conquistar. A luta é difícil, o período é difícil, mas há também muita unidade e muita vontade de modificar esta conjuntura. Vem aí o Congresso do Povo, vem alguns instrumentos importantes, e o povo, fazendo a sua organização, ele resiste a isso também. E uma das resistências nós temos que ajudar também do ponto de vista institucional. Então, Cristiano, esse requerimento nós já temos dessa ida ao norte de Minas, ele é essencial para a gente mostrar que nós não estamos baixando a cabeça, que nós vamos continuar mantendo essa política democrática e garantindo a presença do Estado, como, né, disse nosso procurador. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério Correia.